Fala, meu caro cidadão de bem. Um dos pontos hoje que talvez mais suscitam questionamentos é o fato do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, estar à frente dos casos que envolvem Bolsonaro. A gente sabe que ele é inimigo declarado do Bolsonaro e do bolsonarismo, o que já gera uma suspeição. Mas sobre o caso do impedimento, pois é, teve um caso onde o Supremo Tribunal Federal declarou o Alexandre de Moraes impedido. E a gente vai falar justamente desse caso com vocês. É uma matéria da Revista Oeste e compensa uma análise mais aprofundada sobre esse caso. Pode ser a única salvação que o Bolsonaro tem, para poder se livrar do Alexandre de Moraes. Vamos falar sobre isso? Então não esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar. Isso é muito importante, tá? Então dá muita força para o canal. E lembrando a você que não fez o download aí dos nossos livros, tem o Revolução contra o Sistema, tem o Persuasão Política, tem o 20 Regras para a Vida e os Segredos Milionários dos Leilões. E esse vai te deixar rico, porque tem cada informação importante. Você vai fazer o download e pagar o valor que você achar justo, tá bom? Lembrando a você, hoje dia 29 de novembro de 2024, nosso segundo editorial do dia, da hora do almoço. Espero que Deus te dê uma mesa farta e repleta de bênçãos. E vamos começar de informação? Eu vou fazer o seguinte, eu vou começar te trazendo para a tela para a gente discutir esse caso, onde o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, foi declarado impedido, ou seja, uma pessoa totalmente inapta a julgar um caso que envolve um preso do 8 de janeiro, ou melhor, um morto do preso do 8 de janeiro, o Clezão. E nós vamos falar sobre isso e a gente vai tecer alguns comentários com vocês. Vem comigo para a tela do celular. Matéria da Revista Oeste, pessoal. Moraes foi impedido no caso Clezão. Será afastado no julgamento do suposto golpe? Não só esse, como todos os demais que Moraes julga sobre Bolsonaro deveriam ser simplesmente retirados, Porque assim, ou a pessoa que vê uma figura totalmente de inimizade com o outro julgando e acha isso normal, algo de errado não está certo. Outro ponto também é quando a gente analisa que o Moraes, além de tudo, é vítima no caso, Então, assim, é insano. Mas vamos acompanhar o que diz a matéria aqui. O Supremo Tribunal Federal deve julgar entre 6 e 13 de dezembro um pedido de afastamento do ministro Alexandre de Moraes do inquérito sobre o suposto golpe de Estado. O recurso foi apresentado pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro e será analisado em plenário virtual quando os ministros depositam seus votos no ambiente digital da Corte, sem discussão no plenário físico. Pessoal, isso implica em dizer que no plenário virtual eles não vão parar para debater, para discutir, para ouvir advogados. Eles vão ler o que aconteceu, vão lá e cada um deposita o seu voto. E aí que se dane. Muitos dos presos do 8 de janeiro foram condenados assim. E isso gerou uma discussão muito grande sobre, inclusive, a aplicação do devido processo legal. Não é algo legal de se fazer dentro de um Estado democrático de direito, vamos ser sinceros. Começou dando o direito dos advogados falarem, os advogados falaram coisas que eles não gostaram, como por exemplo, o Sebastião Coelho, era advogado de um dos presos, foi lá e falou que as pessoas que estavam lá, os ministros do Supremo, eram as figuras mais odiadas do Brasil e, não gostaram, no outro dia já tiraram os votos de ação juntados, sem qualquer discussão. E é o que está acontecendo também nesse caso, onde é uma ação que a esposa do Clezão moveu contra o Moraes. Vou explicar para vocês. Recentemente, Moraes foi impedido de julgar uma ação movida pela esposa de Clériston Pereira da Cunha, o Clezão, acusado pelos atos de 8 de janeiro, que morreu na prisão em novembro de 2023. Na queixa, rejeitada pelo Supremo, a família do empresário acusou o ministro do STF de ter praticado maus tratos em modalidade qualificada, abuso de autoridade e tortura. Só que tem uma diferença, pessoal. Neste caso aqui, o ministro Alexandre de Moraes figurava como réu do processo. No caso do Bolsonaro, do golpe, o ministro figura como vítima e não como réu. Então há uma diferença? Isso é claro e evidente. Doutor Sandro, então isso implica em dizer que no caso do Clezão,
ele foi declarado impedido e nesse caso não vai ser? Não. De todas as formas, apesar da diferença, eu vejo aqui como jurista, né, o impedimento do ministro Alexandre de Moraes, inclusive a suspeição também. No caso do Clezão, ele era réu, ou seja, uma parte do processo. Era uma parte, o autor, né, movendo um processo onde o Alexandre de Moraes era réu, um inimigo do outro. Então, por óbvio, ele também não poderia julgar. É um caso que não caberia ao ministro Alexandre de Moraes julgar de forma alguma. Outro ponto que a gente tem que analisar, né, e observar é que neste caso em específico em relação ao Bolsonaro, o que a gente tem é que o ministro Alexandre de Moraes, ele é conduzido como vítima. Ele se autocitou 44 vezes como vítima do suposto plano de golpe, o que não o torna uma das partes do processo, mas o alvo do processo, ou seja, ele é uma das figuras do processo, né? Então, o alvo aqui no caso, o réu é o Bolsonaro e os demais que supostamente queriam cometer o golpe, né? Mas o autor da ação é o Ministério Público e o Alexandre de Moraes é a vítima. Mas a vítima jamais poderá ser o jogador. Não existe a triangulação dessa forma. Então, não tenho dúvidas, cara. Para mim, quem defende o contrário, quem defende que, neste caso, o ministro Alexandre de Moraes poderia julgar, ou não tem conhecimento nenhum de direito, ou está sendo uma pessoa totalmente, sabe, contra os morais e os princípios do direito. Isso é inegável. Isso é inegável. Então, assim, há chance? Mas pelo que a gente está assistindo, né, em relação às últimas decisões do Supremo Tribunal Federal, nada, não assustaria nada eles rejeitarem, né, esse pedido de impedimento que os advogados do Bolsonaro fizeram e manter o Alexandre de Moraes ali. Nada me assustaria, tá? Nesse caso, tá bom? Mas ainda sobre esse caso, a gente precisa discutir essa matéria aqui da Folha de São Paulo. Dá uma olhada. Bolsonaro fez um apelo, ou seja, apelou em relação aos ministros do Supremo Tribunal Federal, usando quase que o mesmo discurso do Flávio Bolsonaro. Ele disse aos ministros do Supremo Tribunal Federal, ele apelou, suplicou para que eles deem anistia aos presos do 8 de janeiro e que só isso pode pacificar o país. Durante uma entrevista que ele fez, inclusive a revista Oeste, ele falou o seguinte: não existe essa hipótese de golpe. Na verdade, eu cheguei a ter uma discussão com os militares. Então é a primeira vez que o Bolsonaro fala abertamente disso. Falou, eu cheguei a ter uma discussão com os militares e a gente discutiu a possibilidade de estado de sítio, de estado de defesa ou até mesmo o artigo 142 da Constituição. Coisas que estão previstas dentro da Constituição, então eu fui muito claro em que eu nunca sairia das linhas da Constituição, das 4 linhas da Constituição. Então você não faz um golpe usando a Constituição, porque se você usa a Constituição, está embasado na Constituição e na lei, que golpe é esse? Não é golpe. Então o Bolsonaro usou essa argumentação, esse artifício, para tentar, comover os ministros do Supremo Tribunal Federal, que eu julgo impossível, tá? Não vai acontecer. Segundo, ele tenta jogar da seguinte forma: olha, tudo que eu fiz foi dentro das 4 linhas da Constituição. Então, não adianta ficar com essa pressão, porque, sabe, a única forma que se tem de pacificar o país é com a anistia. É tirar daqueles presos, né, que foram presos com medidas desarrazoadas, aquelas penas duras. Já o Supremo Tribunal Federal pensa completamente diferente, totalmente fora dessa linha de visão do Bolsonaro. Eles falam o seguinte: tem que punir o mais duro possível, ou seja, a vontade de punir é gigantesca, independentemente do crime ou de quem foi, né? Eles querem punir. Esse é o sentimento que nós, brasileiros, temos ao ver pessoas como aquela menina que escreveu Perdeu o Mané, pegando 17 anos, senhorinhas de Bíblia na mão pegando 17 anos. Ou seja, o próprio ministro, né, o próprio ex-presidente Michel Temer
já declarou que viu o 8 de janeiro exatamente como o que o PT fez com ele durante a reforma da Previdência. O ex-ministro Marco Aurélio de Mello já disse que aquilo ali nunca poderia ser caracterizado como um golpe. Mas, hoje, quem deu o poder da caneta é quem? O Supremo Tribunal Federal. Então, esse apelo do Bolsonaro, na minha visão, não vai ser ouvido. E na de vocês? Coloca no comentário que eu quero saber. Outra matéria que a gente vai discutir é essa aqui sobre o Eduardo Bolsonaro, que a Polícia Federal entende que ele deve ser indiciado também, assim como aconteceu com Marcel Van Hatten e com o Cabo Humberto, porque ele cometeu injúria. E aqui é interessante porque eles querem relativizar, né, um texto expresso de lei, ou seja, a vontade do legislador está sendo jogada no lixo. O Eduardo Bolsonaro ele proferiu palavras duras contra um delegado que é alinhado, né, trabalha junto com o Alexandre de Moraes e que fez ações contra o Felipe Martins. Você deve lembrar do caso Felipe Martins, né? Que é o ex-assessor direto do Bolsonaro, foi preso porque supostamente teria fugido do Brasil. Agora a própria polícia se contradiz e diz que não, ele não fugiu do Brasil, então foi preso injustamente, mas ele foi forjar o sentimento de que, um documento de que ele teria fugido para que não fosse encontrado. Não está batendo muito essa situação. Mas o Eduardo Bolsonaro, no discurso dele, ele usou palavras que qualquer um de nós que falássemos seríamos indiciados, né, por injúria, calúnia, né, por injúria e difamação, calúnia não. O Eduardo Bolsonaro falou que o delegado da Polícia Federal seria uma cadelinha do ministro do Supremo Alexandre de Moraes. Ou melhor, abre aspas, isso é fala do Eduardo Bolsonaro, que não poderia nem falar que é uma cadelinha, que é um cachorrinho do Alexandre de Moraes. Porque o cachorrinho do Alexandre de Moraes, ele é fiel, é uma figura que é dotada de amor. Ele falou ainda mais que o delegado é uma putinha, a palavra foi essa, do ministro Alexandre de Moraes. A Polícia Federal quer pegar o Eduardo Bolsonaro de toda forma por causa disso. Então, o que a gente percebe agora é que vai ter mais uma ação, né, mais um indiciado, ou seja, é impressionante uma coisa, somente deputados de direita são indiciados, porque deputados de esquerda falam coisas também pesadíssimas, como um que chamou o Nicolas de viadinho, né? E aí nem por homofobia ele está respondendo. Tem o outro também, o Janones, também chamou o Nicolas de viadinho, teve o Quaquá, né? O Nicolas pega no pé dele por causa disso, né? Mas o que acontece? Chupetinha também, né? Lembra disso? O que acontece? O artigo 53 da Constituição ele é muito claro. É inviolável por quaisquer. Quando eu coloco quaisquer, quando o legislador coloca quaisquer, ele fala o seguinte: o que quer que você diga, você é inviolável, civil e penalmente. Ou seja, fala o que quiser, você pode falar e não vai ser condenado por isso. Acontece que o outro lado, a esquerda, fala o que quer. O lado da direita está sendo, né, alvo de inquéritos. Ontem o Arthur Lira se manifestou dizendo que eles não merecem ser, o Marcel Van Hatten e o Cabo Humberto, ser alvos de processo. Mas só que o Arthur Lira está falando tarde demais. O Nicolas já é indiciado por ter chamado o Lula de ladrão. Lembra disso? Né? O Daniel Silveira se lascou, foi preso e o Lira não falou nada. Ou seja, o artigo 53 da Constituição já foi jogado no lixo. E aí a chance grande é que o Eduardo Bolsonaro possa ser indiciado também. E há quem diga que, caso condenados, possa ser julgado também a inelegibilidade dos mesmos. E o Eduardo Bolsonaro aposta uma vaga no Senado. Marcel Van Hatten aposta uma vaga no Senado. Seria o caso de estar eliminando todos que poderiam entrar com um discurso pró-impeachment
do Alexandre de Moraes no Senado? Boa pergunta, né? Boa pergunta. E agora sobre economia. Pacote fiscal decepciona, gestores esperam piora e os ativos do Brasil irão sofrer. Meu amigo, o brasileiro todo, né? Todo o Brasil já está sofrendo, mas ainda vai sofrer mais. O pacote anunciado pelo Haddad não foi aprovado, foi só um anúncio. Olha, esse é um anúncio do que eu vou enviar. Eu vou taxar grandes fortunas, os super ricos. Eu vou taxar quem ganha mais de 50 mil reais, né, a distribuição de lucros e dividendos. E vou também isentar, né, para quem ganha 5 mil reais, que é a única medida boa se tiver um impacto, né, um estudo de impacto orçamentário e financeiro. Acontece que ninguém acredita que isso vai trazer benefício, ou seja, ninguém acredita que as contas públicas diminuirão com o anúncio do Haddad. Ele anunciou que vai ter uma economia de 70 bilhões, só que a conta não fecha. É 1% dos brasileiros que ganham mais de 50 mil reais. Então esses caras não vão conseguir suprir a diferença, né, da turma que ganha aí até 5 mil reais. Já começa por aí. Outras questões, o pacote anunciado do Haddad, ele é polêmico, ele mexe em abono salarial, ele mexe no BPC, o pessoal do BPC vai se lascar. Então, assim, ele é polêmico e muita gente falou que isso vai ter uma dificuldade muito grande de ser aprovado, porque muita gente não vai querer votar isso. Até gente da esquerda pode não querer votar isso. E o que vai acontecer com o Brasil e com o brasileiro? Vai sofrer. O dólar já bateu R$6, caiu um pouquinho, mas fechou quase a R$6. Isso implica no preço de tudo. Então, o brasileiro vai sentir o preço das coisas estourar. Eletrônicos não se fala. Comida, alimento, já está caro demais. Tem lugar no Brasil que já está batendo R$10. Não, gente. Assim, já tem lugar, deixa eu até me acomodar para falar isso aqui para vocês. Tem lugar, né, que já está batendo aí a casa dos R$10 o quilo de arroz. Isso vai ser impactante? Vai. Uma pessoa até comentou, né, no vídeo, falou: ah, Sandro, mas você não avisou que isso aí só vai ser implementado a partir de 2026. É lá na frente, então não vai dar esse resultado todo agora, não vai derrubar o Lula. Quanto que está o dólar? O que aconteceu com o dólar? A expectativa é de que, se fosse aprovado, a coisa melhorava. O dólar nunca chegou nesse patamar, nem na pandemia, desde quando o real foi lançado. Então eu aposto, sim, que um dos motivos da queda do Lula é óbvio que é a falta de gestão dele. Ah, mas peraí, e o Bolsonaro mauzão, o monstro Bolsonaro golpista, apareceu na frente das pesquisas eleitorais. E para um jornal falar que o Bolsonaro está à frente das pesquisas, é porque ele está muito mais à frente. Então eu tenho uma esperança grande que em 2026 a gente se livra da esquerda no poder, né? Vocês sabem, eu não nego para ninguém, eu sou um cara liberal, um cara de direita, detesto os projetos da esquerda, detesto os planos da esquerda, apesar de não ser bolsonarista, mas prefiro 1000 vezes mais o Bolsonaro do que o Lula, não tenha dúvidas disso, né? Sou contrário à reeleição, tá? Eu sempre bati em cima dessa tecla e eu acho que as medidas econômicas do Lula, esse remédio amargo, vai ser o remédio que vai curar a nossa doença. Ou seja, é a incompetência da gestão do PT, é o cara dos 3 meses de cursinho de economia que está afundando a economia brasileira, que vai trazer de volta um governo, pelo menos centro-direita. Pelo menos isso. E a gente precisa lembrar, né, que o papai Lula, quando o dólar estava 4,25, estava lá esbravejando contra o Bolsonaro, lembra disso? Nossa, porque o Bolsonaro vai destruir o Brasil, olha o valor do dólar, olha o preço do dólar, 4,25, já bateu R$6.
Você precisa entender uma coisa: ajudou a derrubar o Bolsonaro. Cara, ajudou, essa narrativa colou, essa narrativa ajudou muito contra o Bolsonaro. Gente, olha o preço das coisas. Mas o mundo estava de pandemia. Gente, olha só o preço do dólar. E o Brasil estava de pandemia, e o mundo estava de pandemia e tinha guerra na Ucrânia. E ajudou a derrubar o Bolsonaro. Não tenha dúvidas disso, eu vi muita gente reclamando. Olha o preço das coisas, Sandro, mas olha o preço do dólar, Sandro. E a pandemia estava estourando. E a inflação lá nos Estados Unidos estourando. O Flávio Dino, enquanto governador do Maranhão, também usou a mesma narrativa em 2021. Olha o preço das coisas, o dólar passou de R$4, que absurdo, agora o Brasil vai acabar. Os jornais, mas esses jornais não perderam tempo, foram para cima do Bolsonaro como se não houvesse amanhã. Esqueceram disso? Jornais caíram para cima. Agora vem a Vera Magalhães, a turminha do jornal falando: ai, o Lula tirou a nossa narrativa contra o Bolsonaro, meu Deus, e agora a gente não pode falar mais de golpe. Vocês entendem a canalice dessa turma? A realidade dos fatos é que eles estão desesperados, eles odeiam o Bolsonaro, eles viram o Trump voltar, eles estão vendo que o governo Lula está pior, economicamente falando. O governo Biden não foi tão caótico, nem de perto, se comparado com o que o governo Lula é. E o Biden caiu. E quem voltou? O Bolsonaro. Então, assim, eles vão ter que destruir o Bolsonaro, porque senão o Bolsonaro volta. Essa é a realidade, tá bom? Pessoal, acabei passando o tempo aqui, né? Obrigado mesmo por quem confia no nosso trabalho, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta. Lembrando vocês que o livro Segredos Milionários dos Leilões está disponível para download aqui na descrição. Entra aí, faz o download e a gente volta daqui a pouquinho com mais um editorial com vocês. E esses dias vai ser assim pelo celular, tá? Mas logo retorna, tá bom? Mas sem gravação, sem vídeo, vocês não vão ficar. Abraço!